A imagem pública do Rotary. Esses são os meus dados, Gessner Dias, com a Marinês, minha eterna companheira, que me apoia em todas as minhas ações. Nós que iniciamos no Rotary, em termos de contar história, nós éramos namorados. E dentro do Rotary, então, nós constituímos a nossa família. A imagem pública do Rotary, vocês sabem mais do que nunca, que essas 3 comissões, elas são as colunas que sustentam o Rotary, né? A imagem pública, o quadro associativo, a Fundação Rotária. Para alguns, o quadro associativo é mais importante, para outros, a Fundação Rotária. Mas, na contextualização da nossa organização, o importante mesmo, estimados companheiros e companheiras, é que o Rotary ele tem, nestas 3 comissões, a base fundamental para que ele se fortaleça, para que ele apresente a sua marca, para que ele conte as suas histórias, para que ele aumente e fortaleça o quadro associativo e para que ele possa também fazer as suas doações, a sua captação de recursos para a Fundação Rotária. A capacidade de transformar, de dar vida e esperança ao mundo é o Rotary. E através destas comissões, eu falo até que a imagem pública, ela está em todos nós da organização, né? Ela está em cada rotariano, em cada ação, em cada gesto. Então, como a imagem pública, que foi um tema que foi me passado pelo instrutor distrital, meu querido companheiro Ricardo de Maio Bermejo, como a imagem pública pode contribuir com essas comissões, eu falo, primeiramente, algumas perguntas que nós devemos refletir. E nós temos respostas para cada uma delas. Quais os principais motivos que fazem alguém se tornar rotariano? O que o Rotary representa para você? Se você tivesse que definir a organização para alguém não rotariano, o que você falaria? Tá? Então, como fortalecer o quadro associativo? Eu tenho um pouco dessa história também, e que todos nós que estamos participando aqui, porque qual é o objetivo da campanha Pessoas em Ação? Parte disso, falado até pela coordenadora Ligeia. Né? Então, algumas colocações que eu faço que contribuem para que nós tenhamos um quadro associativo cada vez mais forte. Né? Nós representamos, nas nossas histórias que nós podemos contar, nós representamos uma organização com mais de 115 anos de história. Nós somos uma rede internacional de conexões, de contatos, de capilaridade, de chegar a todos os lugares do mundo. Onde as pessoas veem problemas, nós vemos soluções. Os nossos clubes são atuantes em suas comunidades, por mais críticas que tenham, por mais rotatividade que exista no quadro associativo, e vocês sabem, nos últimos 5 anos, nós tivemos um quadro associativo do Brasil, que hoje está em torno de 52, 53 mil associados. Nos últimos 5 anos saíram 52,5 mil rotarianos do Brasil. Ou seja, em 5 anos nós perdemos hoje o que nós temos na constituição do quadro associativo do Distrito 4.510. O que nós temos para contar para as pessoas que não nos conhecem, para as pessoas que perguntam quem eles são através de pesquisas, como disse a Ligé, quem eles são, o que eles fazem. Né? A erradicação da polio é nosso maior norte, nosso maior mote, nosso maior exemplo, que até 85, 350 mil casos. Hoje nós temos Afeganistão e Paquistão. Recentemente, a África foi declarada com a erradicação, a extinção da polio selvagem. As nossas histórias, elas são ricas em realizações e projetos e programas. Os nossos valores, né? Os nossos comprometimentos. Nós assumimos os nossos compromissos. Então, vejam bem, vocês que me assistem, eu sempre reitero e o Rotary reitera. Nós temos que contar as nossas histórias que são valorosas, que são ricas. Por quê? Aqueles que não são rotarianos, eles passam a refletir, afinal de contas, quem são estas pessoas? O que elas fazem? Quando nós falamos de programas e projetos, né? Quando falamos das nossas realizações, dos projetos que os clubes fazem em suas comunidades, aí vem a parte da imagem pública, deve ser contada. E como é que nós podemos contar? Olha, nós temos o Facebook.
Inclusive, na convenção de Rotary International, foi feita uma pergunta: de que forma que você conta a história? E todos os participantes da imagem pública, lá foi 50% que conta através das redes sociais, Facebook, Instagram. Tem o LinkedIn, que é um aplicativo corporativo, mas onde nós temos as pessoas que lá, e se nós postarmos, como eu fiz há pouco, sobre a grandeza da organização e daquilo que ela faz para a comunidade, as pessoas podem falar, pô, mas quem são? Pô, eu tenho interesse. Nós temos que despertar isso dentro das pessoas. É isso que todos nós temos que entender. Eu sou um profissional da área de comunicação, sou um radialista há 36 anos. Todos os dias eu conto as minhas histórias no rádio. Hoje, e há um tempo, o rádio mexia com a imaginação. Hoje não. Hoje você assiste o rádio. Mas mesmo assim as histórias elas estão aí para ser contadas. Isso que nós devemos ter, de contar essas histórias para todos. Porque através das histórias contadas, o interesse, a possibilidade, o que o Rotary quer no impacto do contar a história, é isso. Que as pessoas que não fazem parte da organização conheçam a organização. Eu tenho feito um trabalho através da minha equipe da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4510. Hoje nós estamos compartilhando nas redes sociais, através de todos esses que são fundamentais, nós somos em 11 pessoas, porque o objetivo é deixar que na próxima gestão, quem for assumir a gestão, a Comissão de Imagem Pública, no caso o companheiro Marcos Carquete, ele tenha uma estrutura de pegar uma comissão estruturada e que siga contando as suas histórias. Então é isso que nós estamos fazendo, através do podcast, onde nós temos a possibilidade de ouvir governadores do Brasil e contarem as suas histórias impactantes. Através do Instagram, onde nós realizamos as nossas entrevistas, que as lideranças contem as suas histórias, que ficarão eternizadas aí através das redes sociais, para que as pessoas saibam quem nós somos. Então, nós temos muitas histórias. E como nós devemos nos apresentar? Nós devemos colocar aqui, olha, vejam essas imagens de trabalho. Quando nós colocarmos nas nossas redes sociais, e todos nós somos a imagem pública do Rotary. A imagem pública do Rotary não é apenas a Comissão de Imagem Pública. A imagem pública do Rotary é cada um que tem um Facebook, tem um Instagram, ou no seu site, do seu clube, ou em qualquer manifestação, seja na mídia offline, rádio, jornal, televisão, panfleto, outdoor, qualquer uma delas, tenha a possibilidade do quê? De contar, de apresentar. Quando vocês forem postar uma foto, postem uma foto com conteúdo, com trabalho. Não uma foto simplesmente todo mundo olhando para uma câmera que está reunido, importante. Mas o trabalho, daquilo que nós fazemos, das nossas ações, isto marca dentro das nossas redes, dentro dos nossos contatos e que todos possam participar. Aqui eu vou passar um pequeno vídeo para vocês que falam desse nós somos pessoas em ação, cada um de nós. As nossas conexões possibilitam coisas grandiosas ao unirmos pessoas e comunidades. Nós somos Rotary. Nós somos pessoas em ação. Com mais de 1 milhão de associados, sabemos o que as pessoas podem fazer quando se unem. Em todo o mundo, gerações de líderes formam amizades e solucionam problemas, transformando grandes ideias em realidade. Entre em ação conosco. Saiba mais em rotary.org. As nossas conexões. Esta campanha de Pessoas em Ação, ela teve início no ano de 2015, tá? Porque apenas a identidade visual unificada do Rotary, o Rotary chegou a esta conclusão, não é o suficiente. Então, nós tivemos essa campanha de contarmos as nossas histórias. Há mais de um século, unimos líderes comprometidos a aplicar seus conhecimentos para aprimorar as suas comunidades. Apesar de todo o impacto positivo em comunidades em todo o mundo, o Rotary não recebe o reconhecimento que merece. Precisamos de repensar como contamos nossas histórias para que as pessoas entendam o que o Rotary representa, como ele é diferente e por que ele é importante. E agora, governador Nestor, todos presentes, meu querido Dermeval Antônio Gregório, o nosso protocolo deste seminário. Paul Harris, quando ele fundou o Rotary, ele diz o seguinte, olha,
A lembrança, quando ele dá aquele passeio pela Chicago com um amigo que conhecia muitas pessoas na região, diz o seguinte: a indagação subjetiva do porquê não haver em Chicago um agrupamento amigável composto de um homem de cada profissão, sem restrições políticas ou religiosas, dispostos à tolerância e às opiniões alheias. Em tal associação poderia haver plena colaboração mútua, que foi o primeiro passo do Rotary, a colaboração mútua. Crescemos, depois de 3 anos, o Paul Harris diz o seguinte: crescemos em número, em amizade, em espírito de mútuo apoio e dedicação à comunidade. O banqueiro, o padeiro, o sacerdote, o funileiro, o advogado e o tintureiro conscientizaram-se dos problemas, das ambições, dos recursos e frustrações dos outros. Porque o Rotary ele foi uma organização mútua, de ajuda mútua até 1906, depois com o Donald Carter, que aqui tantas vezes eu falei, que ele fala da importância do trabalho à comunidade. E o Rotary foi fácil de se expandir? Não, de jeito nenhum. Rotarianos e não rotarianos, Paul Harris, podem pensar que a expansão de Rotary da cidade a cidade, de país a país, aconteceu sem que houvesse um árduo trabalho, além da propagação dos seus ideais. No entretanto, isso se deu em virtude de um labor planejado, que é o que nossos clubes têm que fazer. O Paul Harris falou isso aqui lá em 1905, 1906, 1907, 1908. Tem que ser executado. Planejamento não é criar, expandir o quadro associativo por expandir. A extraordinária força da união do Rotary pode ser simbolizada pelo fato de que a amizade era o que o ligava. Então, são estes valores que nós temos aqui. Tem outra passagem importante que eu gostaria de falar para vocês. Um presidente entrante do Rotary Club de Chicago, que não gostava da ideia de expandir o Rotary, nomeou Chess Perry, presidente da comissão de expansão, certo de que anularia os planos surgentes de levar o Rotary a outras comunidades, os quais ele considerava fantasioso. Presidente do Rotary Club de Chicago. Ele achava que aquilo era fantasioso, isso em 1908. Então, o que faz o Paul Harris? Ele chama o Chess Perry num domingo por telefone, quando ele tinha tempo para uma conversa demorada, e ele me perguntou: Paul, você acha que o Rotary Club de Chicago é apenas a semente da instituição que você imaginou? Ele não se lembra da resposta na sua autobiografia, Meu Caminho para o Rotary. Mas ele viu em Chess Perry que ele era a pessoa para expandir o Rotary. Eu falo isso porque até hoje nós temos as nossas dificuldades, por exemplo, de admitir mulheres nos clubes. Muitos clubes, e eu lembro quando o governador, eu fui numa visita, um companheiro chegou e falou: fale de tudo, menos de mulheres dentro do Rotary, dentro deste clube. Então, as dificuldades ainda continuam. Então, é isso que eu quero falar para vocês. E lá no início também teve as dificuldades, que eu não queria a expansão do Rotary. Então, vejam bem, meus amigos, que a luta é de todos nós. A luta é de cada um que faz parte da comissão do quadro associativo, da imagem pública, para que nós possamos fortalecer a nossa organização. O Rotary é diferente de outras organizações. O Rotary une líderes de todos os continentes, culturas e áreas de atuação para trocarem ideias em si mesmas e entrarem em ação nas suas comunidades e no mundo todo. Como fortalecer a Fundação Rotária? Fazendo a conexão de um para o outro. Através das histórias que nós contamos, através dos exemplos que nós temos, através de projetos globais ou distritais. Há pouco, o Distrito 4510 teve a felicidade, através do Marcos Carquede, do coordenador da Fundação Rotária, Ricardo de Maio Bermejo, de elaborarem 10 projetos através de um trabalho que foi feito de clube em clube, com muita dedicação, com muito comprometimento de orientação. Isso enriquece a história do clube. Agora, a responsabilidade dos clubes nas suas comunidades é contarem essas histórias, impactarem, para que as pessoas, repito, que não conheçam a organização, saibam quem somos, o que fazemos, a importância da Fundação Rotária. Nas ações de pandemia recente que tivemos, contar o que a Fundação Rotária proporciona, as bolsas Propaz, doe para a Fundação Rotária, ações da hepatite zero, erradicação da polio, projetos de impacto que repercutem na comunidade. Vejam bem,
todas as nossas ações, da imagem pública, onde todos nós somos a imagem pública do Rotary, dentro dos clubes, onde todos nós temos que compartilhar as histórias que nós contamos, faz com que a possibilidade, através de ações diretas, do quadro associativo, e o fortalecimento através de doações para a Fundação Rotary, para que as pessoas acreditem naquilo que nós façamos e que fazemos, possam, então, realmente serem duradouras. A erradicação da polio, nosso maior exemplo, a nossa maior orgulho, felicidade, né? A nossa maior história, uma das maiores histórias, nós temos muitas histórias, evidentemente. O Rotary Clube forte e equilibrado, né? Como um clube é visto na comunidade, esse é o primeiro pensamento que vocês têm que fazer entre vocês. Como meu clube é visto na comunidade? Qual que é o impacto que eu tenho dentro da comunidade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós contamos, das nossas ações, né? Projetos e programas, amizade, respeito e companheirismo. O Rotary, gente, é uma organização que nós temos que ser felizes. Nós temos que respeitar um ao outro. Como vocês estão contando as suas histórias? Vocês que estão me assistindo nesse momento, na sua comunidade, como é que vocês estão contando? Vocês estão indo para o rádio, para o jornal, para a televisão? Vocês estão compartilhando nas suas redes sociais? Qual é a imagem pública do clube na comunidade? Estar no Rotary é ser feliz. Um quadro associativo acima de 20 associados é fundamental. Ah, mas tem clube que tem 10, é forte. Tudo bem, mas chega a 20. Nós fomos fundados, e quando nós formos fundar um clube, é claro que há exceções aí que nós temos hoje dentro das possibilidades do quadro associativo, mas fundar um clube essencialmente com 20 associados. O engajamento de associados, que ele participe. Agora, o que nós não podemos esquecer, gente, companheiros, companheiras, é que nós somos voluntários. Nós somos voluntários. Não é fácil. Muitas vezes, eu sei mais do que o outro. Tudo bem. E a gente vai brigar, mas brigar não pode. Não pode. Nós temos que entender, nós temos que motivar. Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma. Há pouco eu falei, 52.500 rotarianos saíram nos últimos 5 anos no Brasil e nós temos 53 mil associados, 52, quase 53 mil. Então nós temos que entender a organização. Ah, mas as pessoas tinham que ter mais comprometimento? Tinha, e tem. Então vamos o quê? Motivar, vamos engajar. O Hipólito Ferreira, ele fala uma coisa, o curador, ele fala uma coisa, que o governador não tem que fechar clube. Eu lembro muito bem na minha gestão, e o governador Ricardo está aí, né? Foi meu coordenador de governadores assistentes, que nós tínhamos clubes com menos de 10 associados. E o Ricardo sempre esteve comigo, não feche, não feche. E eu fui, não fechei. Nós temos que motivar, tá certo? E eu vou colocar um pouco de emoção aqui nessa apresentação. Então, para todos nós refletirmos do bem que nós podemos fazer, do amor que existe dentro de nós. A imagem pública, gente, às vezes as pessoas, imagem pública, tal. Esses dias eu conversando até com a coordenadora Ligeia, alguém falou, olha, a imagem pública está lá no final da fila. Não, a imagem pública aqui. A imagem pública é emoção. As ações que nós fazemos são emotivas. E eu vou, então, contar uma historinha para vocês nesse vídeo que eu vou apresentar agora. Só um minutinho.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então vejam bem, né? Era para sair em português. Houve um problema hoje, 6h30 da manhã, sem querer eu acabei colocando em espanhol. Mas deu para entender aquilo que nós passamos para vocês. São as nossas ações, aquilo que nós fazemos dentro do Rotary, dentro de uma organização fantástica que faz a diferença. Nós não somos os donos da verdade, mas tem que ter emoção, tem que ter vida. Quando os clubes fazem projeto, não deixe passar em branco. Contem as suas histórias, fortaleçam tanto o quadro associativo quanto o quadro associativo e a Fundação Rotária. Nós temos aí o Dia Mundial de Combate à Polio, dia 24 de outubro, no qual nós estaremos fazendo uma ação dentro do distrito. E quantas pessoas que não entendem, não compreendem a organização podem saber daquilo que nós somos e fazemos. Falando em Fundação Rotária, meus queridos companheiros, em 1929, Art Klamp, o responsável pela Fundação Rotária, o pai da Fundação Rotária, ele disse o seguinte: a Fundação Rotária não está destinada a construir monumentos de tijolos e pedra. Se empregarmos o mármore, ele perecerá. Se utilizarmos o bronze, o tempo irá apagá-lo. Se erigirmos templos, eles desmoronarão no pó. Mas se nós empregarmos as mentes imortais, se as imbuirmos com o espírito pleno do sentido do Rotary, conforme expresso em nossos objetivos, e com o justo temor a Deus e o amor a os nossos semelhantes, gravaremos sobre tábuas algo que iluminará toda a eternidade. Art Klamp falou isso em 1929. Estimados companheiros, companheiras, tudo depende de nós. Tudo depende das nossas ações, de acreditarmos, de nos engajarmos, de estarmos presentes. A imagem pública somos todos nós, não é apenas a imagem pública. Todos nós podemos contar a história e compartilhar aquilo que nós temos de rico. Todos nós estamos conectados nas redes sociais. Não deixe apenas para a imagem pública divulgar ações do clube. Compartilhem histórias de sucesso do seu clube. Mais associados, maiores possibilidades de doações, captações para a Fundação Rotária. Histórias impactantes contribuem para o crescimento do quadro associativo. O futuro do Rotary dependerá do que temos agora, então faça a diferença. O que buscamos? Um quadro associativo equilibrado e atuante, captação de recursos para a Fundação Rotária, uma organização humanitária. Fazer o bem é a nossa filosofia. E temos aqui, por último, este vídeo também, para encerrarmos aí a nossa apresentação, esperando que tenha contribuído para que nós reflitamos sobre o Rotary e o que a imagem pública pode contribuir para que nós tenhamos, então, cada vez uma organização forte. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะมวยเกาเหลา
ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรQueridos companheiros, a maior das conquistas é o resultado do esforço mútuo, do coração, da mente e das mãos, trabalhando em perfeita harmonia. Um quadro associativo fortalecido, e as nossas doações para a Fundação Rotária garantirão o futuro do Rotary. Faça o bem sempre. Eu quero agradecer a possibilidade que vocês me deram de participar aqui deste momento, governador Nestor, e a todos vocês. Espero ter levado um pouco da minha mensagem para que nós possamos entender o quadro associativo à Fundação Rotária através dos nossos exemplos. Muito obrigado.